Hoje eu quero falar de detox, desintoxicação do corpo, que é algo muito interessante. E a palavra detox virou moda nos últimos não, acredito que já há um bom tempo. Eu ia falar nos últimos tempos, mas já faz bastante tempo. Eu me lembro bem de quando eu ainda trabalhava em academias, e isso já faz tempo. Eu parei de trabalhar em academias no início de 2018, trabalhei em academia efetivamente até março de 2018, depois disso não mais, mas continuei trabalhando como personal trainer, continuei trabalhando no treinamento personalizado presencial até que se instalou o isolamento social pela pandemia em março de 2020. Desde então, acredito que só cresceu essa ideia, né? E já há bastante tempo, já há alguns anos, eu não sei quando que se tornou moda, mas a palavra detox virou moda, era moda e era muito repetida na academia, nas aulas, no salão de musculação, as pessoas trocando receitas, comentando, tomando os seus sucos efetivamente, porque algumas pessoas levam alimentação para a academia. E por que alimentação? Porque aquela infinidade de receitas que inclusive você vai encontrar na internet se pesquisar, diversas delas, as quais são identificadas como suco detox, as quais são publicadas, na verdade, como suco detox, elas também são componentes, elas têm ali componentes que acabam criando um alimento bastante nutritivo. De um modo geral, esses sucos, essa mistura que acaba no final formando um suco chamado detox, são alimentos, se tornam alimentos líquidos, mas bastante nutritivos. Então, sim, eu sou muito a favor dos sucos detox. Mas quando eu falo de desintoxicação, eu gosto de dar um passo atrás, de retroceder um pouco, porque o suco detox, do meu ponto de vista, na maioria deles, não todos, mas na maioria deles são mais nutritivos do que desintoxicantes, mas sim são extremamente válidos, de uma forma ou de outra. Embora eu acredite também que a maioria deles tem sim os seus componentes desintoxicantes. Mas mais do que desintoxicar, do meu ponto de vista, eles nutrem o corpo, eles são nutritivos. E o que é desintoxicação? Um passo atrás, um passo antes. É algo que falta ainda para a maioria das pessoas, e eu digo isso porque é comum no meu trabalho, é comum as minhas alunas e alunos admitirem, até espontaneamente contarem, que não tem sequer o hábito de beber água. Quem dirá de consumir a quantidade adequada para cada um, para si, né, no caso. Constantemente surgem no meu trabalho, pessoas que dizem, olha, eu substituo pelo refrigerante, eu esqueço de beber água, eu bebo somente quando me lembro, e às vezes é 1, 2 ou 3 no máximo copos por dia. Isso, às vezes, pessoas com volume corporal bastante elevado, ou em razão da própria altura, ou na maioria dos casos, no meu trabalho, em razão da obesidade, do excesso de peso. Afinal de contas, eu trabalho com pessoas que já estão doentes, que estão enfrentando alguma doença crônica. E grande parte dessas pessoas estão enfrentando a obesidade, ou minimamente estão acima do peso em algum nível. E é muito comum, eu diria que até principalmente, nas pessoas que estão acima do peso ou em algum nível de obesidade. Elas substituem por refrigerantes, por sucos industrializados, e assim vão levando no dia a dia, por ainda não terem em sua mentalidade a real compreensão da diferença entre ingerir qualquer líquido e ingerir água. Há uma diferença gigantesca. Há uma diferença enorme. Os outros líquidos, eles vão aumentar o trabalho do seu corpo. Eles vão ser um item a mais para o teu corpo identificar e separar, identificar no sentido de saber se aquilo é útil, se dá para aproveitar algo no sentido de nutrir as células, de saber se aquilo é algo só ser excretado e o corpo não excreta sem antes passar por todos os processos, e muitas vezes nem consegue excretar boa parte daquilo que sobra, porque esse trabalho excessivo causa um gasto energético muito alto e dificulta, vamos dizer assim, a completude do processo. E dificulta que aquela máquina complete o processo 100%. E como eu costumo dizer,
exatamente essas sobras que ocorrem daquilo que entra no teu corpo, daquilo que você consome, seja alimento, seja bebida, seja outras substâncias, desde medicamentos, que é uma droga lícita, um tipo, na verdade, de droga lícita, como as outras drogas, também lícitas ou ilícitas. Tudo isso, se está dentro do teu corpo, se entrou para você, se você colocou lá dentro, é algo que ele vai ter que administrar. E essa administração, além de ser um processo muito complexo, requer um grande gasto de energia. Por isso, muitas vezes, em razão também da quantidade e das características daquilo que está disponível para o corpo administrar, ele acaba por, em algum momento, a energia baixa a tal nível em que ele não consegue completar o processo. Ou as próprias condições daquele ambiente não possibilitam que o processo seja completado. Condições essas que falta exatamente o componente que eu considero como um passo antes do suco detox, que é exatamente o que eu já iniciei. A ingesta adequada de água todos os dias por cada pessoa. Essa ingesta ideal, identificando as suas necessidades, a sua condição, levando em consideração vários fatores, é o primeiro passo no processo de desintoxicar. Porque desintoxicar nada mais é do que tirar do teu corpo todo o resquício, tudo que está lá dentro e que não serve a ele, que não vai servir para nutrir aquele corpo, que não vai servir para fortalecer as suas funções. Ou seja, os detritos, as sobras de alimentos, bebida, enfim, de tudo que foi colocado lá. Eu não vou citar de novo porque não vale a pena, mas de tudo que é colocado dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, há uma parte que não serve para essa máquina aproveitar, que não é útil efetivamente, que não tem utilidade. Essa parte, numa situação ideal, deve ser excretada completamente, deixando esse corpo livre de todo e qualquer resíduo, deixando o teu corpo livre de todo e qualquer resíduo. Nessa situação, nessa circunstância, esse corpo não vai desenvolver uma doença crônica nenhuma, não tem como. Nessa circunstância, nessa situação em que esse corpo está funcionando plenamente e que excreta facilmente tudo aquilo que é resto, tudo aquilo que não serve para nutri-lo e que foi colocado dentro dele, a maioria das doenças crônicas não tem como se desenvolver nesse ambiente. Uma das formas pelas quais elas se desenvolvem mais facilmente e participam desses processos são os restos de alimentos estragados ou nocivos por conterem produtos químicos que afetam a biologia e também o desgaste excessivo de energia para administrar todo esse processo. Essas duas situações vão favorecer o desenvolvimento de doença crônica. Um corpo com baixa energia não se defende, não tem o sistema de defesa desse corpo está baixo. Somente um corpo com alto volume de energia é que consegue manter a sua imunidade, o seu sistema de defesa elevado. Essa já é uma questão por si só. Então, se esse corpo gastou muita energia nos processos de administração de alimentos e afins, ou seja, tudo aquilo que é colocado dentro dele, e ainda sobrou, não teve condições de expelir, de excretar tudo aquilo que não lhe serve, e muitas vezes é muita coisa que não serve, e portanto sobra parte daquilo ali dentro e permanece às vezes por muito tempo, mais um item para criar um ambiente perfeito para a doença se desenvolver. Então, ingerir a quantidade adequada de água à sua necessidade é um fator importantíssimo, é um poderoso e o primeiro item de desintoxicação do corpo. Não o primeiro, perdão. Eu diria que o primeiro seria tomar cuidado com o que coloca lá dentro, com o que ingere, com aquilo que você oferece ao teu corpo. A ingesta de água deixa de ser o primeiro, mas é tão importante, eu diria que muitas vezes até mais importante, se eu considerar que a maioria das pessoas não tem o devido cuidado com aquilo que ingere, com aquilo que coloca dentro do seu corpo. Então, sim, a quantidade de água é o mais importante. E eu quero enfatizar que, embora a ciência diga que 0,35 ml por quilo de peso por pessoa,
E quanto a isso, eu concordo com a ciência de que é um volume, uma quantidade bastante válida, mas eu vou além. Eu considero que para uma pessoa que já está enfrentando uma doença ou que ingere muitos produtos químicos, seja medicamentos, seja alguma droga lícita ou ilícita, seja alimentos ultraprocessados ou alimentos processados, enfim, pré-cozidos ou preparados pela indústria de um modo geral. Hoje é muito comum, especialmente para as pessoas que vivem nas grandes cidades, por questão de praticidade, comprarem boa parte dos seus alimentos prontos ou semi-prontos. Ou seja, aquilo foi produzido por uma indústria em algum lugar e até chegar em nós, e para fazer com que aquilo dure o tempo suficiente para chegar até mim, para que eu consuma, é preciso acrescentar naquela preparação, naqueles ingredientes, naquele alimento, naquele prato, uma série de componentes químicos para manter cor, odor e sabor, e claro, principalmente para não permitir que aquele alimento se deteriore, que ele se estrague num tempo menor. Ou seja, o trabalho da indústria consiste também em tornar aquele produto o mais durável possível. E nós sabemos, eu e você sabemos, que os alimentos que realmente fazem bem ao nosso corpo não duram tanto tempo assim após colhido, após cozidos, após ser colhido lá da natureza. Porque os bons alimentos são naturais, são vindos da terra. Então, se foi colhido, e normalmente aquele alimento natural, fresco, puro, duraria uma semana até começar a se decompor. Mas de repente ele começa a durar um mês, 6, às vezes um ano ou até mais. Algo de diferente ocorreu com aquele alimento. Isso pode acontecer desde a plantação até outros inúmeros processos que vão acontecendo até que ele chegue à sua mesa, até que ele chegue à minha mesa, se eu for o tipo de pessoa adepta a alimentos prontos ou semi-prontos. Então, quanto mais você consome esse tipo de produto, ou por necessidade, não importa a razão, seja qual for o motivo, a questão aqui não é te proibir nem que você não faça. A questão aqui é enfatizar o quão vai ser importante, o quão mais importante ainda será você ingerir a quantidade adequada de água para a sua situação. Depende da tua composição corporal, da tua condição de saúde, do tipo de alimento que você ingere, se é uma pessoa que faz uso de drogas ou não, e por drogas, de novo, eu vou repetir, sejam medicamentos de uso contínuo, ou esporádico, mas é medicamento, é uma droga desenvolvida em laboratório, embora seja lícita. E aí existem outras drogas também lícitas, o álcool, o tabaco, enfim, ou ilícitas, não importa. Todo produto químico, todo e qualquer produto químico, ainda que tenha sido acrescentado até na lavoura, eles de certo modo vão interferir na nossa biologia. Uns mais, outros menos. Não estou aqui querendo te assustar para não comer nem da lavoura e tal. Não é nada disso. É só para tentar ilustrar melhor o quão cada processo, cada momento vai agregando ainda mais componentes químicos. Se eu tenho o hábito, eu como mais vegetais, eu não consumo carnes mais, e derivados dos animais, alguma coisa, mas bem pouca. Ainda consumo pouquíssimas coisas. E raramente. Mas ainda consumo. A carne diretamente não mais. Mas eu consumo vegetais e nem todos orgânicos, porque nem sempre e nem todos eu tenho acesso. Então, nesse aspecto, já que eu citei que desde a lavoura, onde são colocados produtos para que aquelas plantas cresçam e produzam mais rapidamente, que cheguem à condição de consumo mais rapidamente, até o restante do processo. Se aquilo só aconteceu aquilo, só na lavoura, e aí você trouxe direto para sua casa, fresco, e deu um jeito de consumir, menor o volume de produtos químicos. Porém, se foi uma empresa, a colheita foi direto para uma empresa para produzir um alimento e torná-lo durável, embalar e aí depois distribuir, às vezes no mundo inteiro, às vezes num país inteiro, às vezes num estado, a maioria, países inteiros e boa parte do mundo são distribuídos assim. Então é preciso que aquele alimento dure. Foi ganhando, foi recebendo, durante todo aquele processo, esse alimento foi recebendo muitos e muitos e muitos outros componentes químicos para poder
superar estes processos todos e ainda assim apresentar cor, odor e sabor parecido, similar àquilo que seria originalmente. Tudo isso é feito através de componentes químicos desenvolvidos em laboratórios, de produtos criados por nós, por pessoas, nós, e aí eu fiz aspas porque não sou eu diretamente, mas enfim, esses produtos, eles dão mais trabalho. Em razão de tudo isso e outros fatores mais, a quantidade de água vai favorecer, vai fazer com que o teu corpo trabalhe menos e gaste menos energia, na verdade, vai trabalhar bastante. Se você ingerir a quantidade adequada de água, isso vai possibilitar que o teu corpo tenha menor gasto energético para executar o mesmo processo. Simples assim. E mais, que esse processo seja mais completo, seja mais eficiente, só pela quantidade adequada de água. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero sugerir que você observe quem você é. Se você é uma pessoa saudável, digo, se você tem uma saúde total e tem uma alimentação balanceada, aquele 0,35 ml de água por quilo de peso que a ciência recomenda vai te atender, é suficiente. Porém, se você consome medicamento, necessita do uso contínuo de medicamento ou esporádico, se você tem, por qualquer razão, o hábito de uso de droga, seja que tipo de droga for, se você consome álcool, se você fuma, se você usa outra droga qualquer, e ainda se você é uma pessoa que treina muito intensamente, faz exercícios físicos muito intensamente, se você consome um volume alto de proteína animal, se você tem uma alimentação predominantemente industrializada, ou seja, processada ou ultraprocessada, todas essas e outras são razões para que a ingesta de água por você seja um pouco maior do que o que recomenda a ciência. Porque quando a ciência pesquisa, ela pesquisa um grupo padrão. Os pesquisadores separam um grupo de pessoas dentro de um padrão estabelecido e aplicam aquela pesquisa naquele grupo. Por isso a pesquisa serve de referência, mas ela não se adequa perfeitamente a toda pessoa, porque nós somos individualmente, biologicamente, muito diferentes. Isso só por sermos indivíduos, mas isso vai além, porque nós precisamos considerar os nossos hábitos, as nossas práticas, as nossas necessidades, o nosso jeito de ser e de viver. Uma pessoa sedentária, a depender do que ela consome, ela vai precisar de uma quantidade enorme de água. O próprio movimento, especialmente exercícios aeróbicos, eles facilitam muito também o processo de administração de alimentos, porque eles aceleram biologicamente o nosso metabolismo. Isso se for frequente, é claro. Então tem muitos fatores que são envolvidos nisso. E se eu puder enfatizar o ensinamento mais importante desse vídeo, não esqueça de tomar o mínimo da quantidade recomendada de água todos os dias. E o mínimo, do meu ponto de vista, é o 0,35 ml por quilo de peso por pessoa. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Inscreva-se nesse canal e deixe o teu comentário. Diga em que esse conteúdo foi útil para você. Até o próximo vídeo, que vai ser na semana que vem, também na terça-feira. Aguarde!